Louvado seja Deus. Mateus capítulo 9 diz o seguinte: Jesus entrou num barco e voltou para o lado oeste do lago e chegou em sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. E o homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus. Tem umas coisas que a gente fica imaginando no nosso dia a dia e é muito interessante, né? A gente fica, às vezes na rua a gente vê uma pessoa, alguns cadeirantes, a gente vê algumas pessoas paraplégicas, a gente vê algumas pessoas impossibilitadas de andar. E a gente tem, querendo ou não, a gente tem uma sensibilidade no nosso coração e a gente se compadece. E nós olhamos para ela e a gente, se pudéssemos, a gente emprestava nossas pernas, a gente levantava, a gente fazia aquelas pessoas andarem. Porque é uma vida meio difícil, não é fácil. E hoje, com todos os recursos, né? Tem o leito, naquele tempo, o leito era um leito que era duas varas de madeira, tipo uma maca que as pessoas usam. E algumas pessoas precisavam carregar, precisamente 4 pessoas. Pegava 2 de um lado, 2 do outro, e no fundo também mais 2. Em alguns leitos, 2 pessoas para carregar. Mas hoje tem cadeiras de rodas motorizadas, tem muita coisa que facilitou. Mesmo assim, ninguém quer estar nessa situação. Ninguém quer estar impossibilitado de poder se locomover. Ninguém quer estar. E nós não sabemos às vezes o que aconteceu, por que aquela pessoa ficou assim, qual foi o motivo que a pessoa ficou assim, se foi de nascença, se foi causada por um acidente, se essa pessoa ficou assim por causa de algumas doenças. Nós não sabemos, né? E até constrangedor ir lá perguntar: por que você ficou assim? Mas quando nós temos uma pessoa assim que nós conhecemos, nós tentamos ajudar. Isso aconteceu com esse homem. Alguns amigos tinham esse rapaz que era paralítico por muito tempo, que não conseguia andar. Então eles pegaram esse rapaz, souberam que Jesus tinha voltado para sua terra, né? Cafarnaum, precisamente falando, Cafarnaum. Jesus tinha atravessado o lago e voltou para Cafarnaum. E você vai ouvir Marcos também dizer que 4 amigos pegaram esse homem e levaram. Mas chegando lá, tinha uma multidão de pessoas e eles não puderam levar esse homem até Jesus. Mas eles arranjaram um jeito. No Evangelho de Marcos você vai ver que eles colocaram esse rapaz pelo telhado da casa. Mas lá também tinha uns homens também religiosos, chamados homens da lei, fariseus, pessoas que viviam segundo a religião. E aí Jesus, quando vê esse homem, Jesus: olha, homem, tenha fé. E Jesus não olhou naquele momento só para a fé daquela pessoa que estava paralítico. O que mais chamou a atenção de Jesus foi a fé daqueles amigos que levaram. Pois o texto diz bem claro, o texto diz assim: olha, Jesus, coragem, filho, e os seus pecados estão perdoados. Quando trouxeram o paralítico deitado numa cama, Jesus viu que eles tinham fé. Eles quem? Os amigos. Jesus não disse para o rapaz: olha, você tem a fé. Jesus disse que os amigos tinham fé. Por quê?
pelo esforço deles, pela dedicação deles, a vontade deles, porque eles sabiam que se levasse o amigo até Jesus, aquele amigo seria curado. Mas quando Jesus olha a paralisia daquele homem, Jesus percebe que a paralisia daquele homem não era uma paralisia comum. A causa da paralisia daquele homem era precisamente os pecados dele. Só que Jesus, conhecendo o coração daqueles religiosos, Jesus tirou uma contraprova. Jesus fez algo inusitado. Jesus olhou, e Jesus poderia dizer assim naquele momento: olha, levanta-te e anda. Mas Jesus, conhecendo o coração dos fariseus, dos homens da lei, Jesus diz assim: olha, teus pecados estão perdoados. E os fariseus indagam assim: olha, espera aí, que negócio é esse aí? Está blasfemando contra Deus? Isso aí é heresia, você é maluco, você é doido. Como é que você tem autoridade para perdoar pecados? Você não tem autoridade, só Deus tem. Aí Jesus: eu vou provar para vocês. Jesus: olha, por que vocês ficam pensando coisas ruins assim, tão más no coração de vocês? Por que vocês são tão ruins assim? Por que vocês são tão... Vocês não conseguem se compadecer de uma pessoa, vocês não conseguem pensar coisas boas? Por que vocês só pensam maldade? Eu vou provar para você que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu vou provar para vocês. Então Jesus, ele materializa e ele revela precisamente o que estava acontecendo com aquele homem. O pecado daquele homem estava impossibilitando aquele homem de andar. O pecado daquele homem estava impossibilitando aquela pessoa de se recuperar. O pecado dele estava impossibilitando ele de poder viver a sua vida normal, de ir para casa, de carregar o leito dele, de fazer as coisas normais. Jesus estava falando que a paralisia daquele homem não era uma paralisia material, carnal, da carne, no corpo humano, físico. Não, a paralisia dele era uma paralisia espiritual. Aquele homem não tinha uma saúde espiritual. Então Jesus diz assim: olha, levanta-se e anda, pega o teu leito e vai para casa. E o homem imediatamente pegou o leito e foi para casa. Mas aquele homem não foi curado quando Jesus disse assim: pega o teu leito e vai para casa. Foi curado quando Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Ou seja, quando nós estamos vivendo uma vida pecaminosa, nós somos paralíticos espirituais. Nós vivemos uma vida dependendo dos outros. Nós vivemos uma vida dependendo das pessoas. Até a fé, esse homem dependeu dos amigos. Ele não foi carregado somente no leito, ele foi carregado também na fé dos amigos, porque Jesus diz assim, ó, Jesus viu que eles tinham fé. Quem? Os amigos dele. Ele dependia até dos amigos, da fé dos amigos. Quem creu foi os amigos, não foi ele. Porque ele era um paralítico espiritual, e quem é paralítico espiritual não consegue ter fé. Porque o pecado cega as pessoas. O pecado nos faz ser paralítico. O pecado nos faz ser pessoas incapazes de seguir Jesus. O pecado nos faz impossibilitados de andar em direção a Cristo. Lá em Atos capítulo 3 também aparece um paralítico na porta da Formosa. Pedro e João vêm chegando, e Pedro e João vê aquele homem que era posto todos os dias, carregado por alguém, dependendo de alguém, para pedir uma esmola a alguém para que vivesse. E ele chega, estende as mãos naquele dia, pensando que Pedro e João iriam dar a ele uma esmola, alguma coisa, como era de costume as pessoas darem. Então Pedro e João diz a mesma coisa: olha, eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Olha o que acontece. Naquele tempo, em Atos, Jesus já não estava mais presente no meio da humanidade fisicamente. Jesus estava onde? No coração dos discípulos, na presença do Espírito Santo.
Ou seja, o que Pedro e João falou para aquele homem foi o seguinte: os teus pecados estão perdoados, redimidos, porque o Cristo que nós te oferecemos morreu na cruz para tirar os teus pecados. E se você receber o Cristo agora, os teus pecados serão perdoados e a tua paralisia nunca mais existirá. Você levantará daí agora. Toma Jesus agora, aceita Jesus, deixa os pecados e teus pecados estão perdoados e você vai poder andar. E o homem, com os discípulos pegando pela mão, suspendeu esse homem, levantou as pernas e ele entrou aonde? No templo para adorar. Estava na porta, impossibilitado de adorar, impossibilitado de falar com Deus, impossibilitado de buscar o Senhor, impossibilitado de estar na presença, porque a paralisia dele era espiritual. Muitas vezes nós olhamos para a pessoa que não pode andar fisicamente, e nós olhamos para a pessoa com um olhar humano, e nós olhamos pensando que a pessoa está lá com os nervos, com as juntas paradas. Por quê? Porque ela teve uma doença, teve um problema. Na verdade, a pessoa só precisa de uma coisa: que os pecados dela estejam perdoados. E ela vai poder andar, e ela vai poder caminhar, ela vai poder seguir a Jesus, ela vai poder ter uma vida normal. Nós precisamos receber de Deus o perdão para que sejamos libertos da paralisia espiritual. Seus pecados estão perdoados. Mas hoje, para que nossos pecados sejam perdoados e nós possamos andar, pegar nosso leito e andar, precisamos aceitar Jesus. Precisamos encontrar Jesus. Ambos os paralíticos tiveram encontro com Jesus, e todos dois foram carregados por alguém. Tanto o paralítico aqui, que foi levado por esses amigos, como também o paralítico que foi posto na porta do templo, foram carregados por alguém, mas todos eles tiveram encontro com Jesus. Um teve um encontro pessoal, fisicamente, e o outro teve um encontro espiritual, através de Pedro e João. Jesus subiu e deixou o Consolador, o Espírito Santo, e Ele está presente entre nós. Ele está aqui hoje, dizendo assim: olha, filho, os seus pecados estão perdoados. Assim como Pedro e João falou, os teus pecados estão perdoados, eu também digo para vocês, os teus pecados estão perdoados. E versículo 7 diz assim: olha, e o homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres o quem? Humanos. A partir de agora, esse poder de perdoar pecados é meu e é seu. Porque nós possamos dizer assim, ó: aceite Jesus. Eu não tenho prata, não tenho ouro, o que eu tenho eu te dou. O Jesus que derramou o sangue na cruz para tirar teus pecados, esse Jesus está dizendo hoje: teu pecado está perdoado. Levanta, vai embora. Saia daqui hoje andando espiritualmente, de pé espiritualmente. Você não precisa da fé dos outros. Você não precisa que ninguém te carregue espiritualmente. Você não precisa que ninguém te suspenda, te bota no leito, carregue seu leito. Você não precisa quando você está sem pecados. Quando são perdoados os seus pecados e você levanta e vai para casa de consciência limpa, sem precisar de mais ninguém. Você, somente você, com suas próprias pernas, com seu próprio coração, com sua própria alma, você se reergue e você anda. Eu não estou falando de uma paralisia carnal, eu estou falando de uma paralisia espiritual, que impede as pessoas de andarem, que impede as pessoas de serem felizes, que impede as pessoas de entrar na presença, que impede a pessoa de ter uma vida normal, comum, igual a qualquer outro. Eu estou dizendo a você que quando você está bem, quando eu e você estamos bem com Deus, nós estamos de pé. Mas quando nós pecamos, nós caímos no chão e ficamos paralíticos. Nós não andamos. Nós dependemos dos outros.
nós dependemos dos outros. O que eu mais recebo na igreja, irmãos, é pedido: pastor, o senhor pode ir lá orar por mim, lá na minha casa? Eu digo: eu vou. Por que essa pessoa não consegue orar sozinha? Por que essa pessoa não consegue entrar na presença de Deus sozinha? Por que essa pessoa não consegue se sustentar sozinha? Por que ela não consegue estar na presença de Deus? Por quê? Porque o pecado separa ela de Deus. O pecado da gente faz separação entre nós e Deus. O pecado faz separação. Quando nós pecamos, Deus não ouve a nossa oração. O salmista diz: se eu tivesse guardado maus pensamentos no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Deus só vai ouvir a gente quando nós estamos limpos. Deus ouviu os 4 amigos, não ouviu o paralítico. Quem conduziu foi ele. Jesus disse: olha, vocês têm fé. Vocês têm fé. Jesus disse que a fé era dos amigos naquele momento e não do paralítico. Porque o paralítico estava impossibilitado de entrar na presença de Deus. Então Jesus olha para ele, e Jesus não diz: olha, levanta e anda. Jesus diz: teu pecado estão perdoados. Quando nós somos perdoados, nós andamos. Quando nós somos perdoados, nós buscamos a Deus. Quando nós somos perdoados, voltamos para casa alegres, em paz. Quando nós somos perdoados, nós vivemos uma vida em paz. Nós caminhamos em paz. Nós falamos para as pessoas em paz. Nós voltamos para casa contentes. Esse homem voltou contente. Esse homem voltou contente. Isso que acontece quando nós buscamos a Deus. Jesus diz: pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Jesus tem poder para perdoar a mim e a você. E mais uma vez eu repito: os seus pecados estão perdoados. Receba o perdão de Deus. Receba nesta noite o perdão de Jesus. Receba, porque você foi lavada e remida pelo sangue do Senhor. Ele morreu naquela cruz para que teus pecados fossem perdoados. Não existe mais paralisia em sua vida. Não existe mais paralisia na sua vida, porque Jesus disse: pega o teu leito e vai para casa. Jesus disse: teus pecados já estão perdoados. Não há mais pecado sobre a sua vida, porque agora você está em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, é uma nova pessoa. Não é mais doente, não é mais paralítico, não é mais morto, não é mais condenado ao inferno. Você agora está livre.